Olá, gente. Vamos começar daqui a pouquinho a nossa live com o Dr. Messias, Dr. Frederico, um grande amigo, vai poder estar conosco. O pessoal está chegando. Já tá... Ele está aqui já. Doutor Frederico, olha, o senhor está me ouvindo bem, doutor? Boa noite, boa tarde ainda, né? Estou ouvindo bem. Olha, vou falar uma coisa aqui. Todas as lives que eu fiz, a pontualidade precisa. Muito bem-vindo, é um grande prazer estar falando com o doutor, viu? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, José Roberto, é um prazer enorme participar desse encontro com o senhor aí, eu vou me permitir lhe chamar de José Roberto Pode e chamar de de Chiarella você mesmo, de Chiarella. Chiarella. E Isso, aí, por favor. e aí a gente fica nesse bate-papo mais informal, que eu acho que a proposta é mais essa, né? É, E Pode diga. continuar. Então, eu queria, antes de mais nada, né, para as pessoas que estão entrando aqui, tem bastante gente também que está nos acompanhando aqui pelo WhatsApp e tal. Doutor Frederico Santos Messias, ele é o juiz titular da Quarta Vara de Santos. Tem um canal do YouTube sensacional do professor Fred Messias, que a gente tem acompanhado. E a nossa conversa hoje vai ser sobre tecnologia mesmo, vai ser sobre de professor para professor. Vamos também não perder a oportunidade, né, doutor Messias? Fred, vou te chamar de Fred, tá? Professor Fred, que é professor mesmo, tem ensinado muito. Não vamos deixar passar a oportunidade de também conversarmos sobre as questões que nós estamos vivenciando agora, que para o professor, para você não é novidade nenhuma, já tem lidado com tecnologia há muito tempo, tem, a bem da verdade, diminuído a distância entre o judiciário e sociedade, que isso é o fenomenal, é aquilo que a gente realmente espera, né? E a própria Skype já, formado pela Universidade Católica de Santos, de 1997, não é? Já tem bastante tempo aí, na magistratura, inclusive, e tem contribuído sobremaneira com a tecnologia e com esses avanços. Vocês estão chegando, estão nos acompanhando, conhece o doutor Messias, conhece o Fred, como todo mundo chama carinhosamente, doutor Frederico, que dá essa liberdade, né, essa aproximação, e é um grande prazer mesmo tê-lo aqui conosco nessa live de hoje. Nós vamos ter uma única hora para fazer ela, porque você tem um compromisso logo às 19 horas, nós vamos saber, mas vamos bater um papo muito agradável. Está aqui, nós estamos aqui pronto para lhe ouvir e aprender muito com você, viu, Frederico? Ô, professor Chiarella, para mim para mim é só Messias, pode me chamar aí só de Tá ótimo. professor Messias também. E, na verdade, é um prazer enorme estar aqui. Eu sei da sua militância na área do direito digital, sei também da sua militância na área da educação, do seu trabalho aí com os alunos do Colégio Objetivo, que eu já tive a oportunidade de estar lá com você, e foi uma experiência sensacional. Esse projeto de ensinar o direito já para o pessoal lá do ensino fundamental, ensino médio. Aliás, aquela experiência foi riquíssima, viu, Chiarella? Eu encontro ainda filhas, né, de colegas juízes e que me encontram e dizem: olha, puxa, minha filha teve com você, meu filho teve com você lá no Objetivo, e foi muito rica aquela experiência. A gente hoje, infelizmente, vive um momento completamente diferente, esse momento de distanciamento, mas ao mesmo tempo que esse distanciamento físico, a tecnologia nos aproxima, né? E talvez nos aproxime até mais do que seria se estivéssemos fisicamente, se houvesse a possibilidade de estarmos fisicamente juntos, né? Outro dia eu participei de uma conversa sobre audiência virtual com os advogados de Bragança Paulista. Tenho lives com o pessoal da Bahia.
Então, assim, seria inimaginável em outros tempos, talvez, a gente pensar da forma que hoje a gente vem pensando essa forma de aproximação que a tecnologia nos permite. É claro que em algum momento ela chegaria, mas, obviamente, a pandemia acabou empurrando de um modo mais acelerado muitos dos avanços que nós levaríamos tempo. Você sabe que o judiciário, o sistema de justiça como um todo, né? Ele é um sistema burocrático, um sistema que às vezes é emperrado. Isso tem mudado, é verdade. Há 20 anos atrás, quando eu passei no concurso, era completamente diferente do que nós temos hoje, né? Mas certamente esse período acabou apressando uma série de mudanças que eu acho que muitas delas vêm para ficar, viu, professor? Olha, eu não tenho dúvida, viu, professor Messias? Primeiro agradecer muito já a sua participação lá no Colégio Objetivo conosco. Naquela oportunidade, nós comemoramos 30 anos da Constituição Federal. Continuamos com o mesmo trabalho, inclusive com direito digital. Essa cadeira, a gente ministra, trabalha com eles, direito, cidadania e informação para a vida. E informar mesmo para a vida, com as habilidades socioemocionais, com tudo aquilo que nós precisamos de jovens atuantes na nossa sociedade, que é o que nós precisamos mesmo. E foi muito interessante porque nós estamos vivendo aí a chamada quarta revolução industrial, né? A revolução da comunicação. E o judiciário, obviamente, não poderia ficar de fora deste momento e certamente, né, dizem aí que 30 anos nós adiantamos no processo da pandemia por conta disso. Eu não acho que é tanto. Eu acho que tem gente que está olhando. Temos muitas coisas ainda a serem aprimoradas, mas o mais interessante disso, que é o que o nosso objetivo maior, né, é transformar mesmo a sociedade nessa questão de poder se comunicar de uma forma mais eficaz. Mas isso não desumaniza as nossas relações. É isso que a gente tem que deixar bem claro. Por quê? Aonde, há alguns anos atrás, nós estaríamos aqui, através da tecnologia, podendo proporcionar para aqueles que querem nos acompanhar e assistir, como tem feito no seu canal do YouTube. Lá nós temos lá mais 1.300, quase 1.500 pessoas inscritas. A coisa tem andado muito bem. Por que isso? Porque é um meio de se comunicar. É um meio de que a gente aprimora. Já vi vários vídeos lá, somente quando se trata de execução de honorários de sucumbência. Eu vi um deles. É brincadeira, não, mas eu vi esse também, porque é um dos títulos que tem lá. E tem acompanhado. Mas o que me chama a atenção, o que eu queria buscar do professor num momento desse, é que nós estamos vivendo mesmo uma transformação. E como a gente falou, colocar essa questão da inteligência artificial. Muito se fala, né? Nós estamos vivendo mesmo a era da internet das coisas, da inteligência artificial, da manufatura aditiva. Tudo isso está caminhando lá dentro do judiciário, inclusive. Mas não vai ter a substituição da humanização. E aqui eu queria deixar bem claro, e nisso que eu queria até trocar a ideia, nas nossas audiências virtuais, inclusive, que vai ser uma tendência, a gente sabe disso, mas sempre foi o seu tratamento com todos, partes, juízes, advogados, alunos, de uma forma muito humana. Como que você acha que a gente consegue resgatar esta humanização através dessa nova sistemática? E incluir aqueles que eu fiz uma audiência recente com um colega não habituado a lidar, já tinha lá muitos anos de experiência na advocacia, mas zero de experiência nesse setor. E eu percebi até que o colega se desestruturou nas suas fundamentações, por conta que estava muito mais preocupado com a tecnologia, como manusear, operar os equipamentos, do que efetivamente... Queria que você explanasse um pouquinho sobre esse problema, que na verdade vai ser uma solução, né?
Professor, o que eu tenho. Primeiro, cumprimentar todos que estão aí, eu vejo bastante nomes Bastante conhecidos. gente. É isso aí. Eu vi a doutora Warla, que é lá do Rio de Janeiro. Eu vi a doutora Juliane Cavallini, que ela e outras advogadas, doutora Gabriela, doutora Bruna, produzem um conteúdo excelente no Elas Sabem Direito. Eu já tive E a oportunidade. abraçá-las, viu? Abraçá-las e cumprimentá-las e estarem aqui conosco. Eu tive a oportunidade de estar lá com elas no programa delas. Vi também a doutora Zuleika, enfim, todos que estão passando por aí, que é um grande prazer. Eu acho que a gente nunca... Todo processo carrega um drama humano, seja ele digital, seja ele físico, de papel, o processo carrega um drama humano. E eu acho que é essencial que o juiz não perca essa sensibilidade, ainda que nós estejamos no formato virtual. E aí, a inteligência artificial, ela está aí, ela chegou, inclusive essa semana o Diário Oficial publicou uma resolução do CNJ a respeito de diretrizes da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Então, a jurimetria está aí também. Enfim, são realidades que chegaram e vão ficar. O que a gente precisa perceber, experimentar e colher o que de bom elas podem trazer. Eu tenho certeza que elas nunca vão substituir, a inteligência artificial nunca vai substituir o olhar humano sobre o processo. Disso eu não tenho dúvida. Perfeitamente. Vai sempre ser necessário. Não é o olhar humano, não é o olhar do juiz só. É o olhar do advogado, que é o primeiro que recebe a causa. É o olhar depois do juiz. É o olhar da sociedade como um todo. Claro, sem dúvida. Então, eu acho que quando a gente... de repente, as pessoas gostam de criar um clima de terrorismo, né? Aquele argumento lá de terror. Não, a inteligência artificial ela vai começar a decidir os processos. Não, o processo judicial ele não é binário, sim ou não. Ela vai auxiliar e ela vai contribuir muito, porque a capacidade de pesquisar e de auxiliar e de dar uma contribuição para o juiz, por exemplo, na hora de decidir, é muito grande. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo já trabalha com a inteligência artificial na identificação de precedentes. Então, hoje, Chiarella, no momento em que eu recebo uma ação, o sistema já me alerta, porque é uma inteligência artificial, de que aquela matéria está vinculada a algum precedente, seja do STF, seja do STJ. Então, quer dizer, é algo muito positivo, né? Então, para isso ela vai servir. Para isso ela vai servir. Agora, eu tenho tido essas experiências também com as audiências virtuais, e eu percebo isso que você fala, né? Aliás, quando eu faço palestra sobre esse tema, eu tenho percebido que as maiores dúvidas, na verdade, são receios de quem não está habituado com esse sistema. E aí, o que eu acho que o juiz deve fazer, pelo menos eu tenho feito, né? Ter um pouco de jogo de cintura, um pouco de bom senso, para ajudar, né? Nunca aquele princípio lá do artigo 6º do CPC, da cooperação, foi tão importante. Eu acho exatamente. Que é nisso que entra a cooperação, né? As partes podem estar litigando em polos distintos da relação jurídica, mas elas não são inimigas, né? Então, e o juiz se encaixa também nessa cooperação, no sentido de auxiliar, de repente, um advogado que não está muito habituado com o meio digital, na hora de fazer audiência. Doutor, desliga o microfone, habilita o microfone, coloca a câmera mais para cá. Exatamente, Enfim, o senhor quer falar alguma coisa, às vezes o advogado quer falar, mas o microfone está fechado. O juiz deve perceber isso e auxiliar o advogado nessa hora, né? E é isso que torna essas relações extremamente mais humanas, né? E é esse ponto que é o mais importante, né, nessa... Porque o que nós temos feito? Nós temos preparado, né? Nós temos aí as gerações que estão chegando, são nativas da internet, né? Nós vivemos uma geração... eu um pouquinho mais, que não posso nem comparar a minha idade com a sua, sou um pouquinho mais antigo, não é? Mais vivido, tanto que eu brinco, né, que para corrigir a imagem da televisão, antigamente nós punhamos bombril na ponta da antena, né? Então, isso acaba realmente mostrando qual é a nossa idade, né?
E o Google não fazia parte da nossa vida. Mas essa geração que está aqui faz. E ótimo. E esta geração que está aqui tem que aprender a lidar com as ferramentas que nós estamos cada vez proporcionando mais. Eu nem queria entrar num assunto tão polêmico de relação às audiências em si. Depois a gente marca uma live para falar exatamente disso. Mas o que eu queria mesmo era mostrar nessa oportunidade. Ó, aqui tem tanta gente entrando, deixa eu falar aqui. Ó. Tutu é um grande amigo, minhas filhas estão aqui, sempre prestigiando o pai, a família sempre em primeiro lugar, é maravilhoso isso, né? Deixa eu mostrar aqui quem é bastante gente mesmo. A doutora Mônica de Franca está mandando um grande abraço para você. Ó, eu tenho bastante gente aqui, estão entrando, e eles acabaram... Eu tenho um grande amigo, o reverendo Rui Lima, ele não está aqui, ele está na Colômbia, está falando com a gente de lá, também está aproveitando para estar com a gente aqui. Sensacional isso. Aí a tecnologia está para isso mesmo. Mas eu queria tocar num outro assunto interessante, porque eu falei da família, e a família é essencial, né, nesses momentos, né? E a gente se diverte muito porque quando... As aulas remotas, diferentes do EAD, EAD são aulas gravadas, não é? E as aulas remotas são as aulas presenciais, né? Ali presenciais na internet, obviamente. Nós estamos ali, ao vivo, a cores, de forma virtual, mas interagindo com os nossos alunos. E o professor Messias tem 2 filhos, né? Como que fica esta ideia? O home office, para mim... Ele já foi tese do meu mestrado há um tempo atrás, e eu sempre achei que dentro da modernização das regras do trabalho, ela viria com força maior para ficar e para prevalecer nessas questões contratuais, que é assim que eu entendo mesmo que as coisas devem caminhar. Mas nessa questão educacional mesmo, aí dentro de casa, para conciliar tudo isso, a família tem lutado muito, né? Eu acho que a gente passou... É engraçado porque nós já vamos aí para quase mais de 4 meses, né? Sim. Eu pelo menos, já estou há 4 meses trabalhando no sistema do trabalho remoto do TJ. E essa era uma experiência que eu já tive em alguns momentos, a partir de quando criei o Skype para despachar com os advogados, e às vezes ali havia alguma situação de algum processo mais complexo, tal, que exigia ali o que a gente chama de sossego para decidir, né? Eu acabava, às vezes, me trancando em casa para resolver, né? Porque, às vezes, no fórum é meio complicado. Então, eu já tinha essa certa experiência, mas a experiência era completamente diferente, porque era eu sozinho em casa, né? Mais ninguém. E agora, na verdade, a família toda está em casa, né? Então, as crianças estão estudando online. Aliás, uma coisa que ontem eu dei aula também remota, numa especialização aqui de Santos, e uma coisa que eu brigo com os meus filhos é a câmera ligada, né? A câmera aberta, né, Chiarella? Isso é uma luta, né? É luta total, porque né? É tão ruim você falar por uma tela preta, né? E você falava de humanização. Quando você vê a figura da outra pessoa do outro lado prestando atenção, eu brinco, é a mesma coisa que você fosse fazer uma palestra presencial e todo mundo ficasse de costas, né? Exatamente. É péssimo. Então, essa é uma briga que eu tenho com os meus filhos. A câmera tem que estar sempre ligada, porque é respeito com o professor, né? Essa é uma conversa que eu tenho com eles. E a grande vantagem do home office também é te dar uma liberdade no tocante aos horários de trabalho. Então, o que a gente tem feito aqui em casa é dividido ali as atribuições com as crianças, de modo que eu consiga, num determinado horário, exercer o meu trabalho, e em outros horários quem faz essa função é a minha esposa, e a gente vai revezando. E priorizando também aqueles horários em que eles não estão tendo aula. Então, acho que a questão é de administrar o tempo. A vantagem do trabalho do home office, acho que é essa. É você ter a possibilidade de administrar o seu tempo, primeiro, na hora em que você é mais produtivo, porque esse é um ponto importante, né? Tem os que são mais produtivos pela manhã, tem os que são mais produtivos na madrugada, e a outra possibilidade de administração do tempo é nesse sentido, né? De você, eu vou priorizar o trabalho em determinado horário,
porque eu sei que, de repente, num outro horário eu preciso estar disponível, porque eu preciso ajudar os filhos na escola, né? Eles não têm mais a professora ali presencialmente, fica mais fácil também tirar dúvida com os pais, e aí, então, a gente acabou administrando desse modo. Mas é engraçado, Chiarella, porque depois, lá no começo, era uma experiência assim, mudou tudo, né? E hoje, a gente já trabalha com esse home office aqui de uma maneira tão tranquila É que verdade. parece que ele já faz parte da nossa vida há muito tempo, né? Então, eu lembro do meu avô que usava um ditado assim, que o uso do cachimbo faz a boca torta, né? A nossa boca está entortando, né? Mas daqui a pouco nós vamos voltar, né? Sim. E eu vou colocar o professor Messias daqui a pouco numa saia justa, que nós vamos nos comprometer a você voltar lá no objetivo, porque agora se tem uma outra experiência. E quando nós conversamos a respeito da tela preta, foi até eu escrevi um texto recente aí com o mestre com carinho, que tratava exatamente... então... tratava exatamente isso, né? Porque essa humanização e outra, a gente sabe que eles não abrem essas câmeras lá, não porque eles não querem, é porque eles também se sentem lá envergonhados, constrangidos, né? Eu queria até aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu filho, Ricardo, também, porque eu falei das meninas e não falei dele, né? Do pessoal todo, a Melissa está aqui conosco. A Melissa, ela é coordenadora do Colégio Objetivo, é uma grande amiga, uma entusiasta nesse setor também, tem trabalhado muito conosco, na verdade, os professores, eu não estou falando hoje além de ser, obviamente, o juiz titular da 4ª Vara de Santos, é o professor Messias, né? É o professor Messias que sente como nós e ama ensinar, né? Ama de fato ensinar. E a Melissa é uma dessas coordenadoras de tantas outras que o colégio tem, que tem lutado bastante para dar a melhor educação para os nossos alunos lá. Mas o que eu queria tocar também agora, já que nós falamos de educação, falamos do pai de 2 filhos, né? Eles estão em que faixa? Gêmeos, então, qual a série que eles estão? Quando? 10 anos, eles estão no 4º ano. 4º ano, estão lá. Estão na porta do Fundamental 2 já, daqui a pouco estão chegando, né? E quem sabe não vão ser meus alunos, né? Mas vamos lá. O que eu gostaria que essa colocação, né, que nós vamos fazer agora é o seguinte: a sociedade ela está realmente se transformando. E eu tenho ouvido, né, aí algumas colocações do novo normal, essas coisas que as pessoas vão intitulando, dando nome, né? Não tem nada de novo e nada de normal, né? Nada se faz novo, tudo já existia. O que tem são momentos diferentes mesmo que nós estamos vivendo. E eu não consigo conceber um ano perdido. Na verdade, não se perdeu nada até agora, né? A única coisa que perdemos foram vidas. Isso é um grande pesar de fato. Mas como que nós estamos lidando com essa nova experiência? Porque nós vamos resgatar alunos que nunca viveram uma interrupção de fato e direito, né? No modo como ele vivia. Mas, por outro lado, ele nunca esteve tão perto do afeto dos pais e da família. Como é que você pesa isso na balança? Primeiro, também deixar aqui 2 registros. A doutora Gabriela, que é conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, eu vi ela passando por aí também, e a doutora Andréia Borges Ramos, que também é colega de turma na faculdade, deixar o registro delas duas aí. Bom, aqui, só sem interromper, mas elogios ao doutor Fred tem vários aqui, e são todos verdadeiros, eu assino embaixo. Ô, Chiarella, veja, eu concordo contigo. Primeiro que quando a gente conversa sobre esse assunto, eu acho que esse registro que você fez é importante, né? Porque quando a gente eu falar de algo positivo, é claro que a gente está falando no nosso ambiente aqui, do direito, da tecnologia, do que de positivo nós temos, mas a gente nunca pode esquecer
que nós estamos aí com 115, 120 mil mortos, pessoas que foram afetadas de um modo bem direto por essa pandemia. Então, é claro que disso não tem nada de positivo, pelo contrário, é um registro que vai ficar para sempre marcado aí na vida das pessoas. E os meus filhos convivem com isso, e ainda que a gente, não, graças a Deus, não tenha sofrido diretamente com a pandemia, mas eles acompanham isso, é algo que vai ficar marcado para eles para sempre na vida deles. Eu também acho que não é um ano perdido, né? É claro que a gente, obviamente, na educação, e principalmente para a educação das crianças, eu não vejo... há uma perda, principalmente no convívio com as demais crianças, né, que é muito importante, tão importante quanto o conteúdo pedagógico. Mas as escolas, e aí eu também faço aqui um elogio ao Tribunal de Justiça, essa implementação em pouquíssimo tempo desse sistema de aulas remotas à distância, e hoje o sistema é muito eficiente, né? O Tribunal de Justiça, por exemplo, teve que colocar 50 mil servidores em casa, num sistema que estava, antes da pandemia, preparado para receber só 5 mil acessos, Chiarella. Então, você imagina que de um dia para o outro, ele teve que receber ou ser capacitado para receber 53 mil servidores diretamente de suas casas. E as escolas também sofreram com isso e souberam dar uma resposta rápida, né? E essa resposta rápida, que eu acho que é positiva e que permite uma outra forma de enxergar o ensino e que também deve ser valorizada, que muitas vezes as pessoas torciam o nariz, né, para esse ensino à distância, mas que ele permite, por exemplo, Chiarella, semana passada eu tive uma aula aqui da especialização que a gente coordena com uma professora de Lisboa. Então, ela falou diretamente de Portugal e ministrou uma aula aqui para os alunos da especialização, algo que era impensável se a gente imaginasse trazê-la para o Brasil para ministrar essa aula. Então, essas oportunidades, ou como se diz, né, do limão à limonada, isso aí. Essas oportunidades é que a gente tem que experimentar, vivenciar e implementar o que é de positivo, sem dúvida. E não acho que nós vamos voltar com isso, não. A tendência agora já que a coisa aconteceu da forma como deveria acontecer, porque não tinha outra, era esta mesmo, e nós aí estamos vivenciando isso. Eu queria me adiantar aqui em outro assunto, que eu vi recentemente e me chamou muita atenção, porque ainda nós estamos caminhando com dois processos, não é? O tão desejado e sonhado digital, que tem caminhado muito bem, ninguém tem um senão a falar, não é? E o outro, que é o físico, que aí nós estamos começando a tentar fazer esse momento de transição na digitalização desses processos e tornar esses processos digitais, que era algo que, no meu ver, já poderia... Bastou a pandemia acontecer para ter também essa visão que poderia ter acontecido antes. Qual a maior dificuldade que o Tribunal de Justiça tem enfrentado? Certamente não são os juízes, seus colegas, nem que deferem isso. Mas aonde está a maior dificuldade e quais as barreiras que nós temos que transpor ainda? Eu acho engraçado, né? Porque lá em 2013, quando a gente falava dessa mudança para o processo digital, tinha algumas pessoas que ficaram carecas como eu, porque perderam todos os cabelos, né? Os meus ficaram brancos, Ou ficaram brancos, né? Ou as moças ficaram descabeladas, enfim. Porque as pessoas tinham um medo, né, do processo digital, e é um medo daquilo que é novo, né? O que é novo, o que é diferente, que a gente não conhece, sempre gera um receio. E de 2013 para cá, você vê, hoje as pessoas querem o digital, né? Elas reclamam de que o processo é físico. Então veja como a coisa muda e a coisa evolui. Eu hoje tenho poucos processos físicos sem sentença, eu não tenho nenhum mais, o Chiarella. Todos os processos meus físicos que estão lá na vara, eles são processos em fase de execução, porque, infelizmente, você sabe, todos os advogados acompanham aí, sabe,
há processos que a gente não consegue terminar, né? E esses Exato. processos são os processos de execução, né? E aí é o calcanhar de Aquiles, você vê que eles ficaram 4 meses parados, né? E eu reconheço que esse foi o... Se houve um problema durante o trabalho remoto, foi sem dúvida os processos físicos terem ficado parados aí por quase 120 dias. Hoje o Tribunal de Justiça autorizou o comunicado 466. O comunicado traz ali todas as diretrizes de como o advogado pode digitalizar um processo físico. Então, o tribunal tomou a iniciativa de permitir que o advogado digitalizasse um processo do seu interesse. Então, tem também, quem for na página do TJ, tem lá um passo a passo de como fazer a digitalização. Quem também acompanhar lá o canal do YouTube do professor Fred Messias. Messias, é isso aí. Tem uma entrevista que eu dei na OAB para o doutor Sérgio Guimarães, tratando desse assunto, junto com a minha coordenadora, que explicou essa parte. E o entrave para que o tribunal faça isso, Chiarella, é dinheiro. Nós estamos falando, no estado de São Paulo, de quase 9 milhões de processos físicos, o que geraria um custo impensável hoje para que o próprio tribunal fizesse essa digitalização. Então, nós temos em São Paulo, às vezes as pessoas, quem não é da área, tal, acaba não sabendo, mas metade do movimento de todo o Poder Judiciário do Brasil. Travou um pouquinho, né? Não, tudo bem. Voltamos? Voltamos. Então, na verdade, Chiarella, desses 20 milhões de processos, nós temos aí um percentual grande, chega aí a quase 9 milhões de processos, que são de papel ainda. Então, o tribunal não tem hoje orçamento para promover ele próprio a digitalização. E por isso que não fez. Então, eu acho que essa iniciativa de permitir ao advogado que ele, em querendo, faça a digitalização, porque ela não é uma imposição, foi uma saída que o tribunal encontrou de tentar, pelo menos, dar algum andamento na digitalização dos processos. Na minha humilde opinião, não é? Eu acho que foi uma forma inteligente de tentar viabilizar algo que ia abreviar o tempo, que poderia ficar muito tempo parado. Ora, se você quer promover dentro do seu processo físico a agilidade que você entende que pode implementar, que faça, não é? Eu acho que essa liberdade, eu acho que estava faltando ao entendimento do próprio tribunal. E agora, com esse entendimento, de fato, vai aproximar muito mais. Agora, há interesses, obviamente. E são esses interesses que aí eu pergunto, que vão ter que ser supridos pela decisão do juiz, ou vamos ter que ficar distritos mesmo à vontade das partes? Então, o que o comunicado fala, na verdade, é que o advogado querendo solicitar a digitalização, ele formula o pedido ao juiz. O juiz, se o processo estiver em termos, ou seja, com todos os volumes lá no cartório e não esteja contando nenhum prazo, o juiz, então, defere a digitalização, o advogado retira esse processo e fica responsável pela digitalização. Eu até queria aqui aproveitar a oportunidade para dizer que essa digitalização, eu sei, não aconteceu comigo, mas eu sei que isso já aconteceu. O advogado tirou fotos do processo a pretexto de digitalizar. Não serve, porque, na verdade, isso você perde qualidade, a visualização é complicada. Então, precisa ser efetivamente escaneado as folhas do processo, uma a uma. Estruturado com a sua nomenclatura, não é? Exatamente. Então, o advogado é responsável por escanear as peças de uma da até a última e com aquela nomenclatura que o advogado já está acostumado quando é o processo digital. E aí, então, digitalizado o processo, a parte contrária ela é intimada para dizer se concorda ou não com aquela digitalização, mas não em digitalizar ou não o processo. Isso não está nas mãos da parte contrária. Ela apenas pode apontar, não, olha, está faltando uma folha,
está faltando algum documento aqui. É nesse sentido que a outra parte se manifesta. Mas não é necessário a concordância de ambas as partes para que se tenha a digitalização do processo. E aí o juiz decide, né? E aí fica mais fácil, né? Ó, tem um monte de gente perguntando um monte de coisa aqui no WhatsApp. Nós vamos fazer uma live depois, eu volto a convidar o professor Messias, Fred Messias, para a gente só tratar desse assunto. Mas agora, na verdade, nós estamos falando de direito digital e tudo isso que aconteceu na pandemia, né? O que eu achei interessante também, agora voltando para a questão das nossas relações digitais, né? Nós temos visto que os nossos jovens filhos, eles têm participado sobremaneira desta ideia de estar cada vez mais conectados, né? E eu lembro que nas aulas eu falava para a moçada assim, gente, agora guarda o celular. E aí eu entro hoje e falo assim, gente, agora pega o celular. Então, o discurso mudou completamente, né? E o que é mais interessante disso são essas implementações de novas metodologias que nós estamos lidando com os nossos alunos. E novas metodologias, essas incluem a aula invertida, ensino híbrido, que vai voltar. Nós vamos voltar. Isso nós não temos dúvida. A que tempo e hora, aí nós estamos deixando por conta do governo ou da própria participação dos pais, que são efetivamente os responsáveis por entender qual é esse momento. Mas a sociedade ela realmente se transformou. E esses jovens, eles realmente com a experiência, e quando eu digo não só dos teus filhos, né? Aqueles que são graduando, estão lá na universidade, que são jovens, não deixam de ser jovens, né? Conseguiram abraçar essa ideia da tecnologia como algo que vai funcionar para a carreira deles mesmo, ou eles estão sentindo outras dificuldades que não vão ser supridas? Porque nós estamos vendo a questão da avaliação, por exemplo, dentro da graduação, né? Porque é o seguinte, a aula EAD, o curso EAD, ele vai diplomar e no diploma não vai sair diferenciado se foi EAD ou se não foi. É o que é. Mas como que nós vamos botar esse povo no mercado de trabalho? Como que nós estamos realmente avaliando, que eu não estou dizendo lá no nosso exame de ordem, né? E que até ensino os meus alunos, que todo juiz passou obrigatoriamente lá advogando, cursou a faculdade de Direito, passou no exame de ordem, trabalhou bastante, não é assim não é, né? Foi lá, prestou um concurso e tal. Essa ideia, e aí eu estou perguntando para o professor, né? Como que é essa visão acadêmica mesmo, de formação, e dos nossos colegas que nós vamos enfrentar no mercado? Olha, eu acho que eu também faço o contraponto, né, Chiarella, de que muitas vezes a gente pode ter o aluno sentado lá na sala de aula de forma presencial e ele completamente alheio ao que está se passando dentro da sala. Eu vou até acrescentar mais, né? E chegar em lugares que certamente a oportunidade de estudar não chegaria, né? Exatamente. E aí, então, eu acho que esse sistema no EAD ou o remoto ao vivo que a gente está adotando agora, eu acho que tem condição do professor. Eu tenho o mesmo sistema que eu usava nas aulas presenciais, eu tenho usado aqui nas aulas virtuais também, viu, Chiarella? Então, eu encaminho, por exemplo, na especialização, eu encaminho para os alunos antes um caso, uma semana antes, para que eles debatam e busquem material sobre aquele caso, para que a gente trabalhe esse caso durante a aula. E na aula eu vou chamando aleatoriamente os nomes que, mesmo que a câmera esteja desligada. Ele vai me chamar, né? Aí vem aquilo, ele vai me chamar. Vai chamar. Então eu tenho que estar lá, eu tenho que estar participando, eu tenho que estar atento. E aí você vai mantendo ali o foco do aluno, que realmente é mais complicado
quando você está na sua casa e tem ali uma série de outras oportunidades que se sobrepõem ali à própria aula, né? Eu acho que as universidades, elas me parece que terão que desenvolver aí um mecanismo de avaliação voltado para esse tipo de ensino, né? E que seja uma avaliação eficaz, porque também não adianta nada a faculdade não fazer uma avaliação eficaz e, por exemplo, o aluno chegar e ser reprovado no filtro da OAB. Ou os alunos não serem aprovados em concursos. Quer dizer, isso é ruim para a faculdade também, né? Então, eu acho que... diga. Aí acaba caindo, né? Porque o ser humano ele tem uma... Eu queria até aqui aproveitar, mandar um grande abraço, está entrando Marília Funchal. Marília Funchal é advogada e também professora do Colégio Objetivo e está na licença maternidade, está lá feliz da vida, junto com seu esposo, com o nenenzinho novo, Leandro Petragra, Vinícius também, colega. Tem bastante gente aqui prestigiando o professor Fred Messias. Está aqui todo mundo querendo sugar tudo que pode do Fred. Fred, quando a gente estava falando nisso, porque o ser humano ele tem uma habilidade tremenda, né, de botar culpa em alguém. Isso está na gente, tá? Vamos pôr culpa em alguém. Então quer dizer o quê? Quando chegar na hora do exame, a culpa não vai ser da formação. A culpa vai ser da OAB. A OAB tem que acabar, a OAB não pode isso, porque a OAB exige demais, porque... E aí acaba criando um filtro, na verdade, para se atuar no mercado, né? E outra, é triste de falar, mas é uma realidade que se constata, né? O analfabetismo funcional faz parte, inclusive, fico eu aqui até na indagação, né, devagando aqui, quantas petições e outras tantas que se tem um esforço tremendo para saber o que se pede, o que se quer, o que se explica. E esse é um ponto maior aqui, porque a sua experiência, certamente, você tem vivido algumas coisas. Não é só lá na graduação, não. É depois de pronto, você fala assim, ai meu Deus do céu, mas o que será, o que queria? Ou se não, para fazer uma réplica de algo, contestar algo que você não sabe direito o que pediu, também é difícil. Mas vamos por esse caminho. Como é que a gente está lidando com isso? Porque nós temos analfabetos funcionais espalhados por aí. Eu concordo contigo que o filtro da OAB é importante. Eu sou a favor de que o exame, sou a favor do exame e sou... você está falando porque você não é advogado. Não, eu prestei o exame também. Claro, você foi também, não tem nada a ver, eu também. Aí sabe o que eles dizem? Não, mas na sua época era mais fácil. Não, mas na minha época eu não passei só com os 50% necessário, não. Eu passei com muito mais. Então eu prestei e acho que o rigor no exame é importante para selecionar os bons profissionais. Eu acho que para os próprios advogados, para os bons profissionais, o exame é positivo, porque ele seleciona só os melhores. A gente tem experimentado uma série de situações, e eu não vou entrar nessa fogueira em relação a essas petições que você disse que não foi proposital. Não, estou falando por eu que leio. Então, essas que você leu, que eu não conheço. Mas o que eu tenho visto, e aí também é um tema interessante para a gente discutir, outro dia eu peguei um embargo de declaração, o Chiarella, que tinha 30 laudas. Né? E eu acho que essa também era uma mudança interessante. A tecnologia proporciona isso, né? Porque vai escrever na maquininha lá. Exatamente. Então, o que eu acho? Quer dizer, eu vou falar aqui a visão de quem está lá do lado do juiz que recebe esses pedidos. Quanto menos se escrever, melhor é. Quanto melhor você destacar o que é importante, melhor o juiz vai compreender aquilo que você quer. Então, uma boa petição inicial, ela não é boa porque tem 50 laudas e 250 citações de jurisprudência. Ela é boa porque ela expõe o fato e faz o pedido corretamente. E isso facilita muito o juiz na hora
de analisar eventualmente uma tutela provisória e até mesmo na hora da sentença, na hora de produzir a prova. Então, eu acho que essa é uma visão que talvez a gente pudesse discutir, que é abandonar essa ideia de que escrever muito ou fazer peças longas é sinal de qualidade. Não. Na Não, verdade, a regra das 10 laudas, ela funciona, né? Muito, muito. Claro. A visão do juiz, se você perguntar para 10 juízes, os 10 vão te dizer isso que eu estou falando. Né? Então, eu acho que é extremamente importante essa visão, no sentido de que o que se busca não é a quantidade, e sim a qualidade da informação, da fundamentação. Eu acho que isso é importante. Sensacional. E aí é que vem um outro ponto, que aí entra o lado do professor mesmo. Né? As universidades estão buscando isso, mostrando para eles, você precisa concatenar suas ideias e transformar essas ideias num poder de convencimento sucinto, expondo o fato ao direito e coloca o pedido com base nas provas que você tem ou outras tantas que vai produzir. É assim mesmo que a universidade tem trabalhado? Olha, eu acho que às vezes você percebe, pelo menos quando eu fazia a faculdade, o escritório experimental, aquelas atividades práticas, né, que o aluno tem que fazer, elas meio que eram relegadas a um segundo plano, eram de menor importância. Né? E eu acho que cada vez mais se percebeu que o estudante que participa de um escritório experimental, o estudante que faz efetivamente aquela atividade prática, a elaboração de peças, e a faculdade que volta a dar importância a essas atividades, ela está produzindo bons estudantes, bons profissionais, cujo resultado para ela vai ser positivo, porque esses estudantes vão passar na prova da OAB com facilidade, esses estudantes vão prestar o concurso público e vão ser aprovados. Então, eu acho que essa mudança, no sentido de que não é importante apenas o quanto em sala de aula, mas também a atividade prática paralela de ensinar o aluno nesse sentido. Olha, como fazer uma petição inicial. Petição inicial não é quantidade de laudas, e sim qualidade da informação. Eu acho que isso que as faculdades têm percebido que é uma mudança de mentalidade. Agora, deixa eu falar uma coisa para o colega professor, né, Messias. Fala para gente, olha, tem bastante gente aqui acompanhando a gente, muitos amigos, muita gente querida e muita gente que admira o Frederico dos Santos Messias. Essa paixão por ensinar. Da onde vem isso? Eu sei porque quando você foi lá para o Colégio Objetivo para nós conversarmos com aquelas crianças, eu lembro que cheguei lá no seu gabinete e fiz o convite, né? E você prestativamente, logo, claro que vou, tal. Falei, mas olha, doutor, eles vão perguntar. E eles têm bastante gente lá para perguntar, e são crianças, e vão. E aí eu vi que os seus olhos realmente brilharam para esse momento de ensinar de fato e de direito, né? Fala um pouquinho desse momento maravilhoso que é a paixão, o amor por ensinar, como a gente está vivendo, né? Olha, eu acho que a atividade do professor, do magistério, ela é gratificante, né? Você poder passar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência de vida, porque o professor não é só passar conteúdo, né? Para mim passar experiência de vida. Formar para a vida mesmo, né? Claro, eu vejo em relação aos estudantes de direito o quanto eles se interessam. Professor, como é que o senhor estudou? Como é que foi a carreira? Como é que o senhor escolheu esse caminho? Então, além do conteúdo do direito propriamente dito que a gente passa, mas tem também esse lado de passar a nossa experiência, de passar o nosso caminho, né? Porque muitas das vezes o aluno tem uma série de dúvidas, ele quer saber que caminho seguir, e você poder passar essa experiência, eu acho que é bem legal e é bem gratificante. O magistério, você sabe que o juiz só pode... o magistério é tão importante que a única função que o juiz pode fazer, além de ser juiz, é o magistério. É ser professor, né? É isso aí. É ser professor. Então, eu comecei a desenvolver isso logo que passei no concurso, mas antes do concurso eu já tinha o hábito de estudar meio que falando comigo mesmo, né? Então eu que meio que dava aula para mim mesmo, né?
E aí você vai desenvolvendo, e ao longo dos anos a técnica vai melhorando, você vai perdendo, vai ficando mais desinibido. Hoje, essa questão dos vídeos, né? Outro dia eu pegava um vídeo antigo, meu, lá do canal, e vejo um mais recente, e eu percebo claramente uma mudança fruto dessa experiência, né? E essa experiência que o canal do YouTube me trouxe, de poder dar aula e atingir um número impensável de pessoas, né? Algo muito legal, né? É fascinante, né? Demais, demais. Né? Hoje a gente, às vezes eu participo de eventos que tem 400, 500 pessoas espalhadas pelo país todo. Quer dizer, algo muito legal de você. E o importante, eu quero ela que eu digo, não é só a exposição que você faz, mas é o subsídio que você recebe do diálogo com essas pessoas que têm visões completamente diferentes da sua, né? Que é aí que está a perfeição de educar, né? A gente tem dois sentidos aqui, que é eu ensino e educo. Quando a gente trata com os menores, obviamente, a gente ensina e o educar é algo que vai além do ensinar, né? Eu passo todo o conteúdo, mas eu posso falar, senta direito, olha, corrige aí, não fica jogado na carteira, aí eu estou educando. Essas coisas. E hoje eu estou sentindo muita falta disso. Eu não consigo mais falar para ninguém, senta, por favor. Não, está todo mundo já sentado, está todo mundo muito quietinho. E eu peço para falar hoje, você vê a inversão. Lá a gente fala, calma, gente, espera um pouquinho. Aqui gente, participa. Mas nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo e eu não posso tomar muito seu tempo, porque eu sei que você tem às 19 horas um compromisso, né? Mas antes disso, eu queria agradecer muito de coração todas as pessoas que entraram aqui para participar conosco, né? E humildemente mesmo agradeço para ouvir de nós algo que possa ter acrescentado para eles, né? O ponto mais importante em todo esse processo, Messias, a gente conseguir proporcionar para esses alunos e para essa sociedade o direito que ela tem, que é um direito garantido na nossa Constituição, que é a liberdade de se expressar e a livre manifestação do pensamento. Eu costumo dizer para os meus alunos que a sua opinião nunca está errada. O que está errado é não aceitar a sua opinião. É dicotomizar essas relações, e o que a gente tem buscado hoje, e atos como o seu, o Skype, que está lá desde 2017, né, de poder falar diretamente sem precisar ser anunciado, bater na porta, não pode entrar, essa proximidade, né, trouxe para nós algo que vai muito além do simples estar adjudicando, de estar como magistrado, de estar buscando direitos, mas de estar realmente humanizado nessas relações. E é esse ponto que eu queria colocar. Eu acho que momentos como esse que nós estamos vivendo agora, as lives, que agora a live é para tudo quanto que é lado, né? Então, tudo bem, vamos lá, né? Então, se tornou uma moda esse negócio de live, e eu agradeço antemão, porque sei que você não faz live o tempo todo, você tem escolhido as suas lives, e eu me sinto honrado com ter aceitado o convite, mas é isso, é caminhar com esses jovens, com essa nova... Eu trabalho muito à base, né? E agora, com a aprovação do Fundeb, com a visão do ministro da Educação, que nós temos realmente que começar, não pelo telhado, como ele mesmo disse em um dos seus discursos, mas pela base, pelo baldrame, pelo alicerce, nós vamos conseguir construir mais. E dá aí para sua mão, na hora que está lapidando, né, pulindo aquela joia já montadinha, para que a gente coloque gente no mercado mais humana e a gente encurte essa distância. Porque nós estamos falando também de muitos vulneráveis que precisam da gente, que precisam do Estado, que precisam do papel do juiz decidindo sobre as suas vidas. E isso é algo de extrema importância. Eu acho que eu costumo sempre dizer que decidir a vida dos outros talvez seja
a tarefa de maior responsabilidade que a gente possa ter, porque primeiro que às vezes você não percebe a dimensão que tem a sua decisão na vida de alguém, né? O processo de papel já era complicado, o processo na tela do computador, então, parece que a pessoa está distante dali e, na verdade, a sua decisão impacta, às vezes, de um modo drástico na vida de alguém. E esse decidir a vida de alguém, às vezes, o que era a pessoa, pô, mas você passa o dia inteiro sentado, né? Vem dizer que está cansado, né? Porque o desgaste... Cansa muito. De ficar decidindo toda hora a vida de alguém, tomando decisões que são importantes, isso gera um desgaste não físico propriamente, mas emocional que te deixa cansado. Mas eu acho que a atividade do juiz, para quem quiser um dia seguir a carreira, aí, eu acho que a atividade é muito gratificante, porque te dá a possibilidade de fazer algo positivo na vida de alguém, melhorar a vida de alguém. E se você ainda alia a magistratura com o magistério, aí então é a glória, né? Porque você, ao mesmo tempo que de alguma forma contribui para que as pessoas possam ter uma vida melhor, você ao mesmo tempo também está ensinando alguma coisa dessa experiência, dessa vida que você teve, passando um pouco desse seu conhecimento. E eu acho que a geração que vem aí das crianças, dos meus filhos, é uma geração que aprendeu a conviver com o diferente, que aprendeu a conviver vai aprender a conviver com opiniões diferentes, que vai ser muito mais aberta do que foi a nossa geração, né? E eles são educados dessa forma. Só para a gente terminar aqui, às vezes a gente vai viajar... Eu tenho todo o tempo do mundo, quem não tem, eu sei. Eu vejo, a gente vai viajar e aí eu às vezes falo, olha, às vezes a gente vai ver alguma coisa que você não está acostumado, né? E na verdade, Chiarella, é algo que eu poderia passar sem falar, porque eles já convivem com essas diferenças em relação às pessoas, com tanta tranquilidade, que eu não precisaria ter falado nada. E, na verdade, aí eu percebo que é uma preocupação mais minha, né, do que propriamente deles. Então, essa é uma geração que eu acredito que vai crescer melhor e que vai construir algo melhor. É claro que nós construímos muito, né? Nós atravessamos muitas adversidades e estamos entregando para eles um mundo aí que, bem ou mal, é o mundo que eles vão viver, mas eu acho que a geração deles vai conviver muito melhor com diferença, liberdade de opinião, democracia, apesar de alguns arranhões que a gente ainda vê hoje, mas a geração mais nova aí, das crianças, eu acho que vem com uma outra mentalidade. Fruto aí mesmo, projetos como o seu lá no Colégio Objetivo, as escolas cada vez mais atentas a essa necessidade e formando os jovens dessa maneira, né? Pois é, olha, eu queria, nós vamos partindo para o final mesmo, queria aqui mandar um grande abraço para o Bruno Melo. Bruno Melo é um homem ligado à tecnologia, é um amigo, tem gente de Mogi das Cruzes falando com a gente. O nosso papo foi um papo universitário mesmo, voltado para os jovens, né? Nós vamos fazer uma live voltada somente para direito, que não era essa a nossa intenção, era o direito de como lidar com essas crises. Foi muito bom tê-los. Eu quero rogar a Deus que lhe abençoe muito, que abençoe sua família, que continue do jeito que você sempre foi, né? Além de ser o doutor Frederico dos Santos Messias, lá titular da Quarta Vara, é o professor Fred Messias, aquele mais próximo, como sempre foi, né? E Deus continue dando a você toda esta capacidade, sabedoria, para poder lidar com os problemas que a sociedade lhe apresenta, né? Estamos ali nessa função mesmo, você, na função de um ente, de um funcionário do Estado, né, para ter que minimizar os efeitos de uma pretensão que se resiste e esses litígios que efetivamente acabam aí caindo no seu colo e tendo que ter o discernimento, né? A gente já presenciou muita audiência ao vivo e a cores, com muita gente sofrendo e chorando, e hoje a tecnologia, a gente perde até esse momento de estar perto e levar uma palavra de conforto. Mas vamos voltar. Muito obrigado, doutor Messias, professor Messias, nosso amigo, que Deus continue conservando você com toda essa simpatia e com toda essa aproximação
nós, conosco, advogados, professores e a sociedade. Chiarella, um grande abraço. Um abraço aí, aproveitar e ouvir o jornalista Marcos Santana, o Nilson Chagas, o Alexandre. Eu já participei lá do bate-papo universitário com ele. Fica a dica, Alexandre, para você levar também o professor Chiarella lá para conversar no bate-papo universitário, que ele tem muito a acrescentar. E dizer que, para mim, foi uma alegria imensa. A conversa contigo é sempre um diálogo... Pronto. Teve uma interrupção abrupta. Esse faz parte. Andamos bem até o finalzinho. Por favor, conclua. Não, então, Chiarella, na verdade, acho que a gente bateu aquele limite de 1 hora, né, do vídeo ao vivo do Instagram, né? Pois é, nem notei, rapaz. Você sabe que eu nem notei, mas vamos lá. Mas é só para deixar um grande abraço para você e para todos que participaram. Dizer que foi um prazer enorme. Convidar todos, né? A live vai ficar disponível, não é isso, Chiarella? Vai sim, já estou publicando já. Então, convidar todos para acompanhar esse nosso bate-papo. E quem quiser ter interesse, conhecer lá o canal do YouTube também, o professor Fred Messias, se inscrever no canal. Vai ser uma grande honra tê-los por lá. Eu já tenho indicado, vou continuar indicando. E está lá, foi a primeira coisa que falei. O canal está muito bom, parabéns. Deus abençoe, sempre sucesso. Beijo para a família, até logo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.